Fala, meus amigos! Boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem, tá? Para quem está chegando agora e quem já é inscrito no Elite, seja muito bem-vindo a esse vídeo, tá? Vamos aí estar comentando um pregão e eu trouxe um assunto aí bem diferente, né? O que você precisa para ser um profissional, né? O que você precisa para ser um profissional no Day Trade, tá? Então, isso é um assunto que muita gente, né, gosta, né, procura ouvir. Por quê? Porque é uma maneira que a pessoa conseguiu fazer, né, e se tornou um profissional, e com isso a gente tende a passar para os outros, certo? Então, turma, nada mais, nada menos, peço que vocês deixem aquele like, tá? Para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal e vamos aí para nosso Comentando o Pregão, tá? Bom, então vamos começar pelo dólar, tá? E aqui eu já vou dando ênfase o que você vai precisar para você ser um profissional do Day Trade, né? Primeiro ponto é você ter uma análise, né? Saber analisar o gráfico, independente seja for price action, o que for, tá? Então você tem que ter uma análise, logo, né, um bom gerenciamento, tá? Um bom gerenciamento e aplicar isso, né? Porque eu vou te falar para vocês, turma, né? Toda técnica tem uma assertividade. Aí vai depender de qual técnica que você vai se aprimorar, tá? Então, como aqui a gente passa price action, então vamos falar sobre price action, tá bom? Então, o que precisa dominar? Primeiramente, tendência aí, você tem que identificar onde o preço está indo e está se locomovendo, tá? Então, o dólar está numa tendência de alta, ok? Então, a gente dá um zoom aqui para interpretar o que o movimento fez nesse período, né? Então, no dia anterior, no caso, seria ontem, tá? Então, ele segurou, ó, né? Então, foi renovando as máximas, rompeu o topo, certinho. Então, ele deu continuidade no movimento. O que eu preciso hoje para entender aí, né, qual vai ser o ponto que o preço ele pode mudar a tendência e tudo mais. Olha só, turma. Então, eu posso ajustar uma LTA daqui? Posso. Você pode marcar várias e várias direções, mas tem que ficar muito atento para você não ficar envezado com isso, tá? Então, ele abriu com gap de alta, tá? Abriu com gap de alta, testando o topo e rompe essa LTA, tá? Então, excluímos ela. Então, ela não vai precisar mais ter tanta importância. Então, o preço ele vai realizar o seu pullback, certo? Você vê que ele rompeu até esse fundo e o preço ele vai realizar o seu pullback, tá? Só que, turma, isso aqui é um fundo onde dá pra gente pensar já numa venda? Pô, lembrando, né, vendo a continuação desse movimento, poderia já pensar numa venda aqui, tá? Sua expectativa poderia mudar por não ter rompido já o topo aqui, tá? Então, rompeu esse fundo, mas mesmo o fundão para mudar a tendência era esses dois fundos, tá? Esse fundo que eu marquei em verde e esse que está marcado. Enfim, então o preço ele veio trabalhando, realizando aí o seu pullback, né, até então. Então, a primeira operação aí que daria para ter pego seria essa, tá? Nessa venda aqui, no candlezinho de start, tá? Buscar do fundo. E aqui seria a outra opção para você entrar comprado, tá? Que seria vir, voltar, segurou no fundo e entrar no candle de start, tá? Dessa maneira. Sendo que, a partir do momento que ele segura aqui no fundo, ele tem a obrigação de buscar o topo. Se ele não fizer isso, tá? Você já fica ligado e sai da operação. Então, o preço ele voltou, ó, tá? Então, ele voltou, não deu continuidade no movimento. Então, muita gente conseguiu também pegar essa venda, tá? Então, a galera lá do Elite, inclusive, tem um mentorado nosso lá que eu quero parabenizar ele, tá? Esse é o Robson. Pô, o cara seguiu a risca aí, bateu o gerenciamento, já dobrou, né? Triplicou, ixi, muito mais. Só tinha 500 de banca, fez 3.000 cacetadas já, hein? Tá? Durante esse mês, olha que maravilha, tá? Então o moleque tá bem firme, tá consistente e é isso que importa pra gente, tá? Fazer trades vencedores, tá? Então topozinho mais baixo, inclusive ele pegou essa venda, então pegou aí, ó, tá? Tranquilinho, beleza? E olha só, quando o preço ele rompe um fundo, o que eu tenho que saber? Pô, ele para mim mostrou uma direção, né? Então aqui para eu ser um trader profissional, tem que saber a direção do preço. Então, identifiquei a direção do dia, tá? Identifiquei a direção do dia. Então, ele rompeu o fundo, padrão de baixa, vou seguir essa tendência. Pronto. Vou definir os topos, que seria o topo aqui, e o fundo anterior, né? Então, já que ele buscou aí o fundo da tendência. Então, ó, tá bem próximo aqui, tá, turma? Tá bem próximo. Então, pode considerar esse fundo, tá? Ele bateu, ó, segurou na linha por um instante e rompeu a linha.
mas não rompeu o fundo. Ou seja, ele não deu continuidade no movimento, tá? Então, candlezinho de start aí. Caraca, bonita essa operação aqui. Beleza? Saiu, né? Então, tranquilo, não rompeu o fundo e ele voltou fazendo um pullback, certo? Então, olha, voltou, já tinha rompido linha, topozinho mais baixo. A venda aqui ainda seria top. Até no movimento menor, você consegue identificar aí o ombro, cabeça, ombro, tá? Só que aqui, turma, tem as obrigações onde o preço ele fez um topo mais baixo e não chegou a romper o fundo, tá? E não chegou a romper o fundo. Então, ele segura, tá? Então, ele segurou, ó, vocês veem que ele não rompeu o fundo aqui. Esse fundo está marcado e minha operação foi bem aqui, tá? Então, primeira parcial 10 pontos, segunda parcial 25 pontos. Tranquilo? Essa foi uma operação que eu peguei. E olha só, o preço ele pipocou. Qual seria o primeiro alvo aqui, turma? A partir do momento que você identificou, tá, a direção do preço, olha só, dos pontos aí para você ser profissional. Identificou a direção do preço. Identificar os fundos importantes de uma tendência de alta. Porque se romper esse fundo, o preço ele pode reverter tendência. Então, identificamos, né? Então, deu um falso rompimento, voltou, não dá continuidade de movimento. Então, operação linda, tá? Então, no candlezinho de start, ó, pipocou, beleza? Como é que você vai definir os próximos alvos? Pô, primeiro topo, segundo topo, terceiro topo e quarto topo, a máxima do dia, tá? Então, ó, pô, pipocou, né? Lindo. Então, o preço ele foi, rompeu os topos, ó. Olha onde ele voltou a testar, tá? Buscou o próximo, beleza. Então, ele rompeu, bonito, rompeu esse topo e voltou para testar o topo rompido, né? Base da nossa análise, tá? Então, voltou para testar o topo rompido e a galera novamente do Elite arrasando aí, tá? Então, de parabéns, pegando essa operação. Pipocou, tá? E aí, ó, turma, fundo mais alto, tá? Alvo topo, rompeu, ó, o próximo alvo. Aí você vai vir, tira o zoom, ó, tirou o zoom, vai definir os outros pontos. Aí, ó, rompeu a máxima, tá? Tinha rompido aqui, ó, tava preso nesse topo, né? Então, hoje ele foi, fez fundo mais, né, fundo mais alto. Até então, que ele não chegou a tocar no fundo, fez fundo mais alto, estourou, rompeu o topo e buscou o próximo alvo. Tá? Então, foi uma pernada gigantesca, né? Tranquila. Beleza, turma. A partir disso, então, para mim, acabou esse movimento. Rompeu o topo, né? Não rompeu mais o fundo. Tchau. E eu faço o quê? Ajusto nossa linha de tendência, né? Que até então ela estava rompida, agora não está mais. Então, preço aí alta. Só que temos outra linha de tendência, tá? Vamos acompanhar o preço aqui também nessa, ó. Beleza? Aí, ó, novamente, turma, novamente, o mesmo padrão daqui, né? Só que aqui subiu mais um pouco e ainda faz fundo mais alto, tá? Então, após o pullback ter realizado. Então, chegou no alvo, você para ser um trader profissional, você tem que identificar a volta dele, saber até onde ele vai voltar, né? Então, o preço ele ficou segurando, rompeu linha e tornou a subir. O que você faz? Marca o fundo, não chegou no fundo, deu start aqui próximo, entrada, tá? Então aqui também foi uma operação que eu realizei, tá? Parcial com 15 e 20 pontos, beleza? Puf, estourou aí, ó, tranquilo, sem olhar para trás, tá? Por que essa operação deu certa? Dando continuidade de movimento, ó, buscou o alvo, voltou, não rompeu mais fundo, tá? São alguns pontos para você, né, definir e saber que o preço ele pode travar naquelas regiões. Beleza? Então deu o candlezinho de start, ó, pipocou, alvo, topo. Se tivesse rompido, né, eu teria tirado o zoom, pá, definido o próximo alvo, como está definido, e segue o baile, ok? Mas não, ele volta logo em seguida, dá como se fosse um falso rompimento de topo, né? Então já o próximo dá o candle de start. Então o que torna aqui, turma? Fundo, topo, né? E chegou ainda agora para fazer essa mínima, voltar e não sai mais do lugar, então ele finaliza consolidado. É operável esse movimento? Não é operável, tá? Não é operável, beleza? Então, pô, tendência é zona de alta bruta, hein? Tá? Então, para você ser trader profissional, além desses pontos, né, que eu mostrei para vocês, que é você seguir o preço, marcar a linha de tendência, ajustar, saber os pontos, né, os topos e fundos de linha de tendência, você tem que aceitar a operação, ou seja, vocês têm que entrar, tá? Deixar o stop parado, deixa o preço ir no alvo e você realizar a sua operação, tranquilo? Esse é o ponto primordial que todo trader tem que ter, aceitar. Isso aqui é um investimento, então você entra na operação, aceita o risco, né, e vai embora, beleza?
É normal, normal. Então olha só o índice. Pô, tendência zona de baixa, né? Beleza. Então ele travou aqui ontem. Já não rompeu a linha. Deixa eu ajustar a linha aqui. Não. Bonitinha. Bonitinha, tá? Pra vocês. Onde ele foi buscar lá. Ei, maravilha, hein? Que isso. Aqui, ó. Essas duas linhas. Olha aí, turma. Então ele abriu aí, ó. Tá? Já meio que fazendo gapzinho de baixa, buscando fundo. Né? Então tudo isso aqui é uma zona de fundo, né? Onde o preço está batendo. Então ele foi, ó, voltou, já não rompe nem mais a mínima do dia e estoura, tá? Então qual foi o ponto de operação aqui nessa consolidação? Primeira operação do dia seria essa, candlezinho de start, não rompeu mais fundo, pá, cheque, pum, alvo, ok? Segunda operação, venda, ó o movimento dos candles, ombro, cabeça, ombro, tá? Ou quisesse entrar no candlezinho de start, tranquilo também, beleza? Ó, ombro, cabeça, ombro aí, bonitinho, e veio trabalhando aí numa tendência de baixa. Ok, marcou o fundo. O que podemos identificar aqui? Essa aqui foi a primeira operação, segunda operação, e a terceira operação vai ser essa aqui, tá? Então, ó, foi, formou aqui um padrão, ó, de baixo, não rompeu mais fundo, tchau, não chegou nem a romper a mínima do dia, perfeito, ponto para você entrar comprado, tá? Antes mesmo de romper linha, beleza? Então no fundozinho triplo aí, ó, testou a linha, rompeu, tal, não rompeu mais fundo, pipocou, tá? Rodrigo aí pegou essa operação. Então fez uma volta, subiu, buscou o topo, ó. Então saiu da consolidação, né, turma? Saiu da consolidação e rompeu linha, então não precisamos marcar essa linha, não precisamos marcar mais essa linha nem nada, né? Então o preço ele subiu. Então vamos aguardar a volta, um pullback, que seria, pullback não, a volta mesmo, que não tem uma tendência aqui ainda, tá? Desculpem. Então o preço tá, voltou, né? Voltou normal, padrão. Então ele fez a sua volta também, testou o topo rompido, igual fez o dólar, que eu acabei de explicar aí, né? Comentando o dólar. Então um pouquinho dos índices start, só bateu, pipocou, rompeu o topinho aqui deles, ó, já era, negão, subiu. Então formou aí uma tendência de alta, tá? Formou uma tendência de alta. Olha só, turma. Ele vai buscar a linha ou ele vai buscar os topos, né? Então ele buscou esse topo, tá? Ó, buscou esse topo. Próximo topo seria esse, tá? Como estava marcado aí. Então ele buscou também. Que maravilha, né? Subidona, o estava precisando. Rompeu linha. Apago, tá? Vou prestar atenção nesse movimento. O que acontece? Olha aí. Pá. Padrãozinho de baixa. Opa, né? Ó, falso rompimento no fundo. Rompeu a LTB, tá? Tinha rompido a LTA. Ele rompeu a LTB. Aqui, ó. Ó. Podia esperar o quê? O ombro, cabeça, ombro invertido, né? Você comprar e ele ter dado continuidade no movimento de alta, mesmo rompendo linha, porque não rompeu o fundo, tá? Então até aqui, então, expectativa ainda de compra, por mais que esteja no topo, o preço está subindo. E olha só, ele não dá continuidade de movimento, que seria romper o topo. Então você, para ser um trader profissional, você tem que prestar atenção nisso, tá? Ver a continuidade, né, do movimento, saber o ponto exato, definir os pontos e realizar a operação, que é o mais importante, tá? Então, pô, não desenvolveu, ó, tá? Ele tocou 3 vezes aqui na faixa do ombro, não desenvolveu, segurou no topo e busca fundo, tá? Rompendo esse fundo, não buscou o próximo, certo? Foi um rompimento feio, né? Na verdade, nem tanto, não foi um rompimento, né? Não foi um rompimento, ok? Não rompeu, um falso rompimento, então ele subiu novamente e ele ficou trabalhando aí, ó, por horas e horas. De novo, visualizando o movimento até maior, poderia acontecer esse ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Toda vez ele estava batendo e não estava rompendo, né? Então encontrou um grande suporte, ok? Dentro disso, se o preço está subindo, você vai dar preferência às compras, tá? Vai dar preferência às compras, a não ser que o preço ele rompa o fundo, tá? Rompa o fundo. Foi igual aqui, ó. Aqui até então ele estava subindo, estava buscando o topo, mas a partir do momento que, ó, apesar de segurar aqui no fundo, não está mais buscando topo, ó, está fazendo topo mais baixo, você já tem que ficar ligado. Pode ser o fim, né, da consolidação, tá? Identificar o movimento, vocês têm que marcar os topos e fundo, saber lá onde ele está trabalhando, ignorar esse movimento menor, apenas ver ele como um movimento maior, para você saber aí, né,
os pontos críticos, tá? Então o topozinho mais baixo estourou, buscou o fundo e buscou esse fundo aqui, que era um fundo importante, né? O fundo aí que tinha formado uma LTA de alta, tá? Olha só, então movimento padrão de baixa, pô, buscou o fundo, aqui foi chave, né, para entrar, para pegar a volta do pullback, mas muito cuidado, né? Então ele foi, realizou aí sua volta, ó. Olha aqui, turma, essa entrada aqui foi bacana, ó. Rompeu linha, voltou, não rompeu o topo, ó. E olha que ele fez fundo mais alto do que o anterior, mas não rompe topo, vendinha bonita, tá? Vinícius pegou essa venda aí, ó. Alvo, fundo, tranquilo, fundinho, ó, beleza? Então bateu no alvo, não rompeu. O que ele tinha que fazer aqui para dar continuidade nesse movimento, turma? O que você precisa identificar? Seria que ele rompesse esse fundo, tá? Ele ia buscar os próximos alvos e ia, né, dar continuidade no seu movimento de baixa, certo? Que ele ia buscar aí esse fundão aqui direto, se ele tivesse rompido esse fundo, tá bom? Então, turma, espero que vocês tenham entendido como é que vocês precisam ser um trader, né, profissional. Vocês têm que se adaptar, tá, a um bom gerenciamento, seguir a risca, tem que botar seu emocional para trabalhar, tem que funcionar, você tem que ser forte, tem que ser consistente no que você fala, tá? Se você fala que vai fazer isso, você tem que fazer isso, tá? Aplicando a técnica certinho, tá? E tendo um bom gerenciamento para seguir ele, beleza? E nada mais, nada menos do que você entrar na operação e sentir na pele, né, como é que o PC vai trabalhar de acordo com o seu financeiro que você está ali colocando à risca, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, turma. Deixa aquele like, tá? Comenta e compartilha aí com seus amigos, beleza? Elite Trader é muito grato por isso, beleza? É nóis, turma. Valeu. Bom final de semana a todos.